Mas um dia na casa da Freya família, o humor do Bel completamente sombrio por causa de tudo que está acontecendo. O Bel sendo acompanhado pelo Prunvan, sendo levado para o famoso campo de batalha da Freya família, onde aventureiros do nível 1 ao 4 ficam em combate direto para treinar, para ficar mais forte, para conseguir a glória da deusa que eles seguem. Claro que o Bel não tá muito entusiasmado para participar da batalha, e os outros explicando para ele como ele já treinou ali, antes de perder as memórias, mas pro Bel nada disso importa. Mas ele pergunta, né, quando que começa a batalha, e de repente ao pisar lá, ele já é atacado. E não é atacado de qualquer jeito, era um golpe mortal indo em direção a ele. Isso vai ativar os instintos de sobrevivência dele, que vai fazer ele agir, desviar do golpe. E vamos falar pra ele, no momento que você pisa aqui, a batalha começa. Era a hora do Bel receber o batismo dele. Este é o campo de batalha, o lugar onde os bravos guerreiros que a deusa deseja nascem. O Bel tentando resistir aos ataques do Prun, enquanto isso à volta dele inúmeras outras batalhas. O Bel percebe um homem e uma mulher cruzando lâminas próximo dele. Um anão jogando um elfo longe com um pesado martelo. Uma pessoa animal e uma amazona trocando ataques. Se um pássaro voasse sobre o campo de batalha, ele viria uma cena caótica. Até mesmo magias e maldições eram jogadas de um lado para o outro. Enquanto pessoas da mesma família, colegas, se esforçavam ao máximo para matar um ao outro. Sangue espirra no chão. Algumas pessoas desabam, armas caem. Mas alguém chega e pega aquela arma caída e já coloca em combate de novo. O Bel vendo aquilo vai perceber que ele subestimou aquele local. Pelo aquilo que ele já ouviu falar daquela batalha, ele achava que era algo metafórico, que não realmente era uma batalha até a morte. Mas não, ali era realmente o palco para uma batalha entre a própria família, que sem dúvida alguma já levou algumas pessoas à morte. E o Bel distraído observando aquilo, ele já vai continuar sendo atacado. Nisso, Bel vai ser até forçado a usar o Firebolt dele. E isso não vai praticamente nem causar dano no adversário dele. E o Bel vendo tudo aquilo não vai conseguir acreditar que aquelas pessoas lutando ali não faziam parte do grupo principal da Freya família. Porque se você pegasse o nível 2, o nível 3 e o nível 4 da Freya família e comparasse com de outra família, os da Freya família eram mais fortes. Dezenas, centenas, milhares de lâminas cruzando de todos os lados. O tempo parece passar devagar ali. Desesperado para se manter vivo, Bel vai exigir tudo do seu corpo. Ele não tinha tempo para pensar em nada. Nas dúvidas na mente dele sobre tudo o que estava acontecendo. Não, ele tinha que concentrar em sobreviver, senão seria o fim dele. No fim do dia, o Bel ainda era um dos aventureiros que conseguiu ficar de pé. Não porque ele era muito mais forte que os outros. Era simplesmente porque ele possuía o Firebolt. E no fim o Bel vai pensar, eu não vou conseguir continuar lutando desse jeito. E apesar do Bel querer parar, não aguentar mais, de repente 4 vozes vão falar, nada mal. Eram os irmãos Prun, dizendo que não havia muito tempo, e que eles matariam o Bel atual para que ele pudesse renascer. Até que o mestre, entre aspas, do Bel, Redin, também vai aparecer e dizer: o verdadeiro batismo começa agora. O Bel estava cercado pelos aventureiros mais fortes da cidade. Os instintos de aventureiro dele, que estavam lutando tanto para manter o Bel vivo, finalmente ficam em silêncio. Toda a esperança estava acabada. Um tempo depois, o Bel caído no gramado, ele mal conseguia ver, mas mesmo assim conseguiu ver a cor do céu se pondo. Ele não se lembrava de quando ele caiu. Ele foi cortado, esmagado, queimado. Ele foi retalhado por todos os tipos de habilidades e aniquilado por táticas que ele jamais conseguiria enfrentar. Os ossos dele estavam quebrados. Cada pedaço da pele dele foi cortado. Não havia única parte da roupa dele que não estava coberta de sangue. Ele não conseguia nem respirar e nem tossir sangue direito. A batida do coração dele enfraquecendo, a vida dele chegando ao fim. Ele conhecia aquela sensação, porque ele já sentiu ela uma vez lá nos andares profundos. Mas então uma luz de cura envolve o corpo dele e à força ele é puxado da beira da morte.
Então a Rafe que curou o Bel vai até falar, foi por pouco, você realmente ia morrer ali. E ela vai virar para aqueles que estavam lutando com o Bel e falar, garotos de primeiro nível, é só isso por hoje. Eu consigo curar feridas, mas ele não tem sangue suficiente mais. Ele nem consegue mais se mover. Enquanto o sol tá se pondo, todos vão embora. Aí o Bel ainda vivo, ainda nem conseguindo processar realmente o que estava acontecendo, incapaz de sentir o conforto, de ter sobrevivido, e vai se questionar quantas vezes ele morreu, quantas vezes ele passou por uma experiência de quase morte. Ele vai olhar ao redor e ver outras pessoas também sendo curadas, e vai perceber que a Freya Família não tinha só uma grande quantidade de aventureiros de combate, como também tinha uma grande quantidade de curandeiros, que é uma classe muito mais difícil de se encontrar do que magos. E a Rafe vai até falar, nós somos bem capazes, podemos curar qualquer coisa desde que você esteja a 3 passos da morte. Se você estiver literalmente na beira da morte, então a Diacent é a única que pode te ajudar. Aí o Bel olhando ainda pra ela vai continuar, não se preocupe. É a primeira vez que eu vejo eles indo com tanto ímpeto contra alguém. Isso significa que você é especial. Para o seu primeiro dia, você aguentou muito bem. Mas o Regn e o Redin, vendo o Bel, vão avisar pra ele. Nós seremos seus oponentes logo no começo amanhã. Prepare-se. E isso vai deixar o Bel ainda mais desesperado. Aquilo ainda ia continuar? Não havia tempo para o Bel sofrer um terror de estar sozinho naquele mundo. Ele teria que lutar contra outro desespero diferente. E não havia escapatória daquilo. Aí nisso nós vemos os aventureiros da Freya Família comendo aquelas inúmeras mesas completamente preenchidas. E vão conversar sobre o Bel, sobre o que estava acontecendo. E enquanto isso, o Bel vai fazer a visita dele à Freya. Freya, que estava esperando ansiosamente por aquele momento, ela mal conseguia esconder isso. O Bel chegando, eles vão conversar sobre o dia do Bel, sobre a luta difícil dele no campo de batalha. Nisso o Bel vai aproveitar e ver se consegue extrair alguma informação da Freya dizendo tipo... É difícil de acreditar que eu passei por tantas batalhas terríveis todos os dias. Hoje foi assustador e cansativo. Mas ela só vai dar uma risadinha e falar que o batismo pode ser um pouco desagradável se ele perdeu as memórias dele. Ou seja, ela com sucesso desviou da tentativa do Bel de fazer ela escorregar. Aí nisso a Freya vai falar pro Bel, me conte a sua história. A história do Bel que eu não conheço. E o Bel vai começar a contar de como ele chegou em horário, ele fazendo múltiplas pausas, um peso no coração dele, principalmente quando ele menciona o nome da Estia. Até que uma hora o Bel vai perguntar, Freya, quando nós nos encontramos? Aí a Freya vai falar, foi no cemitério dos aventureiros. Eu fui deixar flores para algumas crianças e você estava lá visitando um memorial. Eu fiquei encantada por você à primeira vista. Quando eu pedi para você se tornar um dos meus seguidores, você ficou incrivelmente envergonhado e quase caiu no chão. Até perguntou, alguém como eu realmente serve? E depois que eu te trouxe para casa, você ficou extremamente pálido quando viu o Otar. Aí o Bel ouvindo aquilo, a história que a Freya tá contando é perfeita. Se existia um outro Bel num outro universo, algo assim realmente poderia ter acontecido. E o Bel não conseguindo encontrar nenhum furo para tentar escapar daquilo. Aí nisso ela vai contar a história de quando o Bel começou a explorar a dungeon, ele foi acompanhado pelo Redin e lá ele matou só um Goblin e voltou correndo, todo animado para contar pra Freya. Aí isso que vai deixar o Bel ainda mais inquieto, porque aquilo aconteceu, só que com a Estia. Mas aquilo o Bel basicamente não contou pra ninguém, quem sabia era ele, a Estia e a Eina. Então pra ele a única possibilidade da Freya saber daquilo é se ela tiver visto aquilo, o que era impossível. E a Freya vendo a reação do Bel, vendo que ele estava ficando confuso, ficando feliz com aquilo. Tinha valido a pena ler o caderno da Eina. E não era só a Eina. A Freya tinha o conhecimento daquela garota da vizinhança, a Cir. E o Bel vai continuar. E quando subir para o nível 2, você enfrentou um Minotauro no 5º andar. E vai dar detalhes. E no nível 3, quando você derrotou uma das crianças do Apollo. E o Bel vai perguntar, num Wargame? Wargame?
Não, a gente nunca fez um wargame. Nós simplesmente esmagamos o Apollo e a Ishtar quando eles tentaram te roubar. Então não importasse o que o Bel tentasse perguntar, dizer, a Freya conseguia responder perfeitamente, mantendo o Bel sempre em estado de cheque. Um método perfeito para se obter o Belcrânio em corpo, alma e mente. Só que aí então finalmente a expressão do Bel já estava muito confusa. Então a Freya não deveria mais continuar exigindo dele, continuar forçando coisas, e vai encerrar por aquela noite. Aí nisso ela olhando diretamente pro Bel, aí o Bel, que é sensível a sentir os olhares, vai perceber aquilo e vai perguntar pra ela se tinha algo errado. Aí ela vai disfarçar falando que estava quente naquela noite, e conversa vai, conversa vem, ela vai chamar alguém pra trazer uma muda de roupas pra ela, e ela vai se trocar e vai pedir pro Bel ajudar ela. E o Bel vai tentar protestar, né? Ele ajudar, ele poderia fazer aquilo. E a Freya ainda vai brincar com ele. Ó, eu não me importo em você me ajudar, mas o Otar lá de fora pode ficar meio com raiva de você se você o fizer. E amanhã talvez as coisas fiquem mais difíceis. É isso, o Bel ainda não querendo, aí a Freya vai perguntar pra ele: essa roupa é um pouco provocativa demais pra você? Ou será que ela não combina comigo? Aí o Bel vai tentar responder: não, ela fica adorável em você. Aí o Bel vai tentar ajudar ela, só que na hora que ele faz um pequeno movimento e o corpo da Freya reage ao movimento, ele já vai pedir desculpa e sair correndo e fugir dali. Aí a Freya vai começar a ter um ataque de riso, a Horn vai entrar lá dentro e perguntar o que tá acontecendo, vai falar das mudas de roupas, e a Freya vai falar: não, eu não vou trocar mais não, ele me elogiou com essas roupas. Aí naquela noite, a Estia andando pela cidade, ela sendo vigiada, ela conseguia perceber aquilo, mas ela ia para um local onde certamente não deveria ter ninguém da Freya família. A Câmara das Preces, embaixo do prédio da guilda. E chegando lá, o Ouranos já vai falar: Estia, então você resistiu ao encanto da Freya. Ela vai ficar surpresa: ó, Ouranos, você também? Eu tenho uma carta do Hermes sobre como lidar com a Freya, e o Ouranos já vai interromper ela. Você não deve dizer nada. O Fels está aqui nesse momento. E consciente disso ou não, ele está sob a influência do encanto. Então ele é basicamente um espião. Compartilhe comigo qualquer plano de destruir o Sandbox. Ele será imediatamente contado à Freya. A Estia vai ficar surpresa olhando para os lados, mas ela só conseguia ver escuridão. Ela não conseguia ver o braço direito do Ouranos, o tolo. Mas aí depois de examinar profundamente, ela achou ter visto um manto preto na escuridão. E o Ouranos vai falar: não há lugar nenhum em horário que não tenha olhos e ouvidos da Freya. Aí Estia vai dizer: Ouranos, mesmo que seja somente um horário, isso é um ato contra o mundo dos mortais. Isso não é uma violação das nossas... Aí o Ouranos já vai cortar: não podemos mandar a Freya de volta pro Tenkai porque nós queremos. Ela não usou o Arcanum. Deuses podem usar suas várias autoridades ao cuidar de suas famílias e agir no mundo dos mortais. Seja a forja da Hephaestus ou o vinho do Soma. A beleza da Freya cai nessas regras. O encanto de uma deusa da beleza que podia hipnotizar até os deuses não era o mesmo que o Arcanum. A Hephaestus podia criar armas e armaduras supremas, apesar de ter os mesmos braços magros de um humano qualquer. Soma podia criar os vinhos dos deuses. A beleza da Freya era a mesma coisa. Isso vai deixar a Estia com raiva, né? Ela tá praticamente trapaceando. Que poder é esse? E o Ouranos vai continuar: Estia, não entenda mal. Aquilo que você deve temer não é o poder do encanto dela e nem como a cidade foi alterado. É o fato de que a Freya distorceu o mundo todo pelo bem de um único ser e a obsessão que levou ela a fazer isso. Até aquele momento, a Freya tinha respeitado o mundo dos mortais e odiava a ideia de se tornar uma imperatriz mais do que qualquer um, mas algo finalmente fez ela agir desse jeito. Aí a Estia confusa, né? O que eu tenho que fazer desse jeito? Ela olhando o papel na mão dela e se perguntando, né? Quando é a hora, Hermes? Quando é a hora? Aí nisso o Ouranos vai dizer: isso é tudo, Estia. Então vai embora. Não há nada que você possa fazer agora. E ela vai tentar protestar: não, Ouranos, espere, por favor. Numa situação como essa, eu estou encarregado de proteger a cidade. Eu não tenho tempo para passar discutindo com você. O inverno está chegando ao horário.
O frio será pior nesse ano do que o normal. Nós precisamos preparar a lenha. A Estia vai ficar sem palavras e o Uranus vai continuar. Fels encarrega as crianças do Hermes para distribuir a lenha desse ano. O Fels vai finalmente aparecer e perguntar: não me importa em fazer isso, mas a Hermes família? Normalmente não é a Ganesha família? Eles não podem agir agora. Eles estão servindo a Freya. Você sabe disso também, não é? E nisso o Uranus vai mandar novamente a Estia embora, que vai fazer, e sentindo que o Fels estava observando ela. Enquanto isso, na casa da Freya família, a Freya está reunida com todos os principais aventureiros de sua família. Ela vai mencionar que aquela conferência deveria ter acontecido no dia anterior, mas que ela estava ocupada demais lendo um livro. Aí nisso vai ter o relatório de tudo, de como está a posição do Bel na família, de que eles ainda estão sendo monitorados, a deusa Estia também. Outro ia observar a taverna. Vão também falar de como o Bel está saindo no treinamento, falando de como ele reage aos ataques de todo mundo, que o que está faltando no Bel é realmente experiência, mas que se ele continuar treinando no campo de batalha, ele vai conseguir ganhar o que falta a ele. Aí nisso a Freya vai falar que vai deixar o treinamento do Bel com todos eles. Vai mencionar de como o crescimento dele é incerto por causa da skill que o Bel possui. E que além de ter que soterrar o Bel em treinamento até ele não ter mais energia para conseguir pensar, é verdade que a família teria que fazer algum progresso na dungeon. Aí vamos questionar pra Freya: nós temos que levá-lo numa expedição no futuro também? E ela vai responder: sim, aquela criança já tem o potencial para ser um herói. Então ninguém pode matá-lo. Não se pode permitir a morte dele. E por último ela vai dizer: o Bel também precisa de um grau de liberdade, porque se a gente ficar só mantendo ele dentro de casa, ele vai começar a achar suspeito. Mas que ele tem que ser vigiado constantemente, porque irregularidades podem acontecer e se algo for extremo demais, ela pode reaplicar o encanto dela. E ela também vai anunciar que ela ficará na casa ao invés de Babel por um tempo. Aí nisso o Redin vai falar que ele também tem um relatório e vai falar de como o Bel perguntou sobre a Cir e que ele negou a existência dela. E a Freya vai falar: e daí? Realmente tem que negar, não existe uma Cir. E nisso a Freya vai questionar o Redin: é mesmo, você tem agido meio que por conta própria, desde o Festival da Deusa. Quais são as suas intenções nisso tudo? Aí nisso ele vai explicar que ele achou que o Bel era indigno de servir como alguém para ficar ao lado da Freya, e que por isso ele achou que tinha que quebrá-lo. E a Freya vai perguntar: tudo porque você me ama? E ele vai responder: tudo por causa da minha fidelidade a você. E nisso o Redin vai pedir para deixar o treinamento do Bel ficar nas mãos dele. E ela vai perguntar: por qual razão? Eu acredito que sou aquele que posso tirar o brilho dele. Qual o seu objetivo? É tudo por você, e eu ofereço a minha devoção a você. Está bem, parece que você não está mentindo, então deixarei com você, Redin. Aí nisso o treinamento vai continuar, o Redin vai comentar de movimentos errados do Bel. Aí depois já vamos ao jantar, novamente conversando sobre o treinamento. O Bel notando que diversos membros da Freya família já estavam vendo Bel como um colega ao invés de um inimigo, que tinha que ser derrotado no campo de batalha. Aí então o Bel vai pedir para poder dar uma saída, vai ser permitido. O Bel estava querendo encontrar o Hermes ou a Cir. Ele também vai na dungeon vendo se consegue encontrar algum dos Zenos, mas o Bel não encontrando nada, ele ficando ainda mais inquieto. Ele não podia fazer nada além de observar a casa da Estia família enquanto o sol se punha. Aí no fim do dia, ele novamente visitando a Freya, e ficar ao lado da Freya já estava sendo incrivelmente confortável para o Bel. E com o passar dos dias, a Freya então vai finalmente falar para o Bel: você não gostaria de fazer um tratamento para sua maldição? Eu não quero nem negar nem rejeitar você que pertence a esta família. Mas agora você parece que está se machucando demais. Parece que você quer se libertar de sua solidão. A Freya queria finalmente fazer o Bel aceitar aquela situação. Finalmente quebrar a skill nas costas do Bel. Aquela skill que o protegia. Se ela conseguisse fazer o Bel acreditar que aquilo era uma maldição, ela venceria. Por isso que ela tinha dito para Rafe para colocar a ideia de uma maldição desde o começo. Aí o Bel em dúvidas, pensando o que ele deveria fazer. Aí a Freya se perguntando se ela poderia conseguir o resultado que queria.
e ela estava confiante naquilo. Mas então, finalmente o Bel vai rejeitar. Não, está tudo bem, eu não vou passar por nenhum processo de cura. Aí a Freya vai pedir desculpas, que ela não deveria ter falado algo desnecessário, e aquele encontro vai acabar mais cedo. Aí nisso vai vir o Ottar, vai dar o relatório dele falando de que a elfa realmente tinha desaparecido. E a Freya vai dizer, então realmente deve ser verdade. Ela deve ter conseguido voar para fora da cidade junto com a criança do Hermes. Aí o Ottar vai falar que a culpa é dele, porque ele achou que a Lil simplesmente cairia no poder da Freya, mas esqueceu que a Perseus estava ali. E a Freya vai dizer que aquilo certamente era obra do Hermes, que percebeu que ela usaria o encanto dela e ordenou para elas fugirem. E nisso ela vai ordenar continuar com o que estava, manter o cerco, e que enquanto eles lidavam com a questão da Lil que estava desaparecida, ela também teria que lidar com o problema da Anya. Vou pedir desculpas pela demora desse vídeo, aconteceu uma série de problemas por aqui. Aí quando eu finalmente gravei, eu fui editar o vídeo, eu tava me incomodado com alguma coisa no áudio. Mas aí quando eu coloquei no ambiente mais silencioso, aumentei o volume, eu percebi que tinha sons de construção no fundo, da construção que está acontecendo aqui do lado. Aí eu quis regravar, então eu perdi o trabalho. Mas está aqui, espero que tenham gostado. Lembrando, eu agora estou com uma conta no Twitter simplesmente para divulgar os vídeos do canal. Se você não recebe as notificações do YouTube, vai lá, segue no Twitter que você receberá a notificação assim que eu postar um novo vídeo. Obrigado e vejo você na próxima. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.